Olá, eu sou Fabíola, sou bioquímica de formação, artesã por vocação e mãe de 2 meninos. Eu sempre me encantei com as palavras e com o poder que elas têm de preencher o imaginário das crianças através de histórias que possam alimentar o coração. Hoje, os nossos filhos, inevitavelmente, estão expostos a certas perdas de valores na sociedade, muitas informações, algumas desinformações, infelizmente. E nós, como pais, temos um papel fundamental para plantar e transmitir os valores nos quais acreditamos, de plantar essa semente no coração dos nossos filhos. E para isso, é importante que a gente conheça algumas formas de como fazer isso. As histórias contadas e os exemplos de vida são algumas ferramentas muito ricas para que isso aconteça. Quando os meninos eram ainda pequenos, nós vivenciamos com eles bem de perto essa época do Advento por alguns bons anos, contando histórias a respeito de Jesus. E foi muito legal para o crescimento e despertar espiritual deles, porque através dessas histórias eles traziam perguntas para conhecer ainda mais como tudo isso aconteceu. Esse livro, especialmente, ele relata justamente a trajetória de José, Maria e o burrinho até Belém, até o nascimento de Jesus, de uma forma simples e lúdica. E ao contar essas histórias para os nossos filhos, a gente rememora essa viagem e estabelece uma ligação das crianças com Jesus. Ao longo das narrativas, vocês vão encontrar alguns bons exemplos de virtudes, princípios, valores cristãos, lições de vida e muito amor. Olá, eu me chamo Marli, sou formada em economia e escritora por talento, que tenho já desde criança, quando eu brincava com as palavras, criando poesias, histórias, crônicas. E hoje eu reconheço os benefícios que essa combinação pode trazer, porque eu sou avó e observo como é diferente hoje. Na minha época, a gente tinha mais facilidade, tempo para dedicar aos nossos filhos e estarmos mais juntos, sabe? Por conta de não vivermos essa época assim tão digitalizada, acelerada mesmo. Eu lembro que na hora de dormir, os meus filhos me pediam para contar uma história. E eu criava essas histórias, procurando assim trazer os valores que pudessem contribuir na sua formação. E agora, com o mesmo amor, enquanto eu escrevia alguma dessas histórias contidas no livro, eu me lembrava de como foi importante vivenciar, estar mais perto dos meus filhos, enquanto eles ainda eram pequenos. Meu nome é Luciana, eu sou pedagoga de formação, atuo na área e convivo com a magia das histórias no meu dia a dia. Eu desde criança sonhava em ser escritora e hoje eu estou aqui. Hoje nós vivemos num mundo cada vez mais digitalizado e que de certa forma acaba distanciando a relação entre pais e filhos muitas vezes. E para a gente criar relacionamentos mais saudáveis, nós precisamos sim da presença da afetividade para que os nossos filhos cresçam num ambiente que possam se alimentar disso, dessa conexão. Podemos nos perguntar de como fazer isso. Essa conexão, ela pode ser desenvolvida através da nossa presença, do tempo de qualidade com os nossos filhos, e a contação de histórias, ela é um instrumento muito rico para isso. Se observarmos as antigas sociedades, de como que as crianças elas eram educadas, nós encontraremos inúmeros relatos onde a contação de história ela se fazia presente, nas grandes rodas de conversa, né? Era uma tradição de geração para geração. E assim como as histórias, as ilustrações, os desenhos, eles permitem que as crianças criem as suas próprias imagens, despertando assim a sua criatividade. Eu vivo isso de forma prática com os meus filhos, nós criamos esse hábito de contar histórias, e eu posso observar o quanto isso tem alimentado a nossa família, tem trazido bons valores, auxiliando na construção deles e beneficiando, assim, a nossa relação de pais e filhos e da nossa família. Eu sou a Sara, sou professora de educação infantil há alguns anos e tenho uma forte ligação com a arte desde pequena. Hoje eu percebo que as imagens pelas quais a grande maioria das crianças tem contato são imagens prontas,
sem muita beleza. E dentro do desenvolvimento infantil é muito importante que as crianças elas construam as suas próprias imagens a partir das histórias, fazendo com que haja o desenvolvimento natural da criatividade e do encantamento. Imagens simples que tragam a beleza do gesto, elas auxiliam nesse desenvolvimento. E com as minhas filhas, desde bem pequenas, eu cultivo esse hábito de contação de histórias, alimentando o coração delas e das crianças. E depois desses relatos, você deve estar se perguntando qual é o valor desse livro. Quanto vale o tempo de qualidade com a sua família? Quanto vale o desenvolvimento afetivo, intelectual e lúdico das nossas crianças? Diante dessas coisas impossíveis de precificar, o valor desse livro é muito convidativo. Apenas R$ 49,90. Um investimento pequeno, mas muito valioso. Uma sementinha que poderá crescer e fazer muito por você, seus filhos e sua família. Nesse ano, prepare-se. Prepare o seu coração para receber toda a luz e prosperidade do Natal. Então, fica o convite para você que é pai, mãe, tio, madrinha, avô, avó, a embarcar nessa viagem conosco.